De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La, 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 ya, la, ya, la, ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Teu povo escolhido, reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La, 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 ya, la, ya, la, ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Primeiramente, eu vou citar de novo a fonte, olha aqui, Arqueologia nas Terras Bíblicas, John... Tá dando para ver? Tá. John Curdy, Arqueologia nas Terras Bíblicas, da editora Cultura Cristã. Tem aqui alguma coisa para a gente entender sobre este mapa e sobre estas cidades que nós vamos falar hoje. Eu marquei aqui a lápis, mas eu acho que você vai conseguir talvez ver. O vale que está aqui destacado, o Vale de Sidim, era uma região onde o Império Hitita vinha buscar betume e sal. Os hititas vêm de onde? Lá do norte. Então aqui eu vou precisar que você veja um outro mapa, e aí, dentre as diversas opções de mapa que a gente tem, eu encontrei um bom mapa aqui, nesta versão aqui, que é... Deixa eu botar um monte de livro aqui do lado, eu espero que não caia. Eu encontrei outro mapa aqui, nesta versão aqui, que é da Bíblia de Estudo. Vou mostrar a capa para você, que aí você consegue também se encontrar, se for o caso, né? Olha aqui. Bíblia de Estudo NVI, é uma versão internacional. Lá no final tem um mapa, e aí o mapa aqui é importante para você entender. Eu vou falar isso daqui a pouquinho, que é história. Aí nós vamos ler o texto de hoje. Olha, nesse mapa aqui, você está vendo? Aqui está Babilônia,
primeiramente o Império Acádio, depois o Império Babilônico. Aqui está o Império Hitita, na região de hoje é a Turquia. Então, hititas, heteus, faziam parte desse grupo do norte. Por que isso é importante? Porque o Vale do Sidim, que dá nome a Sodoma, faz uma conexão entre o Império Hitita no norte e Sodoma. Por que nós precisamos fazer esse destaque? Já falei isso antes, mas vou falar de novo. A Bíblia não é um livro de lugares sobrenaturais. A Bíblia não é um livro que trata só de lugares espirituais, de espíritos e de coisas transcendentes. A transcendência na Bíblia e o sobrenatural está dentro daquilo que é natural, histórico, geográfico. Então, os lugares da Bíblia são reais, ao contrário de outros livros religiosos que tratam muito de lugares místicos, espirituais, e nada dos lugares reais. Até mesmo os relatos greco-romanos são relatos em que fica difícil precisar o local onde as coisas acontecem, porque eles acontecem num outro tempo, num outro momento. Aqui nesse capítulo 14 de Gênesis a gente tem uma sincronia bem clara entre a história bíblica e a história humana, entre a ação de Deus e a história dos homens. E aqui a gente vê o sobrenatural entrando no natural. E a história que aqui está descrita, ela permite, inclusive, a visibilidade arqueológica, histórica, permite também a fixação até de datas para estes eventos que nós estamos aqui lendo em Gênesis 14. Eu vou ler o texto e aí a gente vai fazer os comentários, mas por que isso é importante? Eu vou dizer de novo, é importante porque o nosso Deus é Deus de verdade em verdade, de verdade verdadeira. Deus não compactua com fake news, semi-verdades, meia-verdades, e nem fica inventando e fabulando coisas. Como disse o apóstolo Pedro, a Bíblia não é a história que é engenhosamente inventada pelos homens, não é uma história de fábulas, não é uma história de coisas que dependem da criatividade humana, não. A história da Bíblia e o que nós vemos nas Escrituras é a história de Deus na vida dos homens. É a história bíblica se cruzando com a história humana. Então, é por isto que os eventos citados são reais, os lugares são reais, e as pessoas são reais, e isto pode ser verificado fora da Bíblia. Esse é o caso de Gênesis 14. A guerra dos 4 reis contra 5. Diz aqui o texto que, naquele tempo, An-Rafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Eleazar, Kedorlaomer, rei de Elam, e Tidal, rei de Coim, fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Edmá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, que é Zoar. Todos esses se ajuntaram no Vale de Sidim, que é o mar salgado. Lembra que eu falei do Vale de Sidim, daqui do livro de arqueologia? Olha aqui, o Vale de Sidim está aqui. Nesta região é o Vale de Sidim, onde tem aqui o Mar Salgado, o Mar Morto. E essa é a região em que nós vamos ter a oportunidade agora de olhar historicamente. Se juntaram ali para quê? Para fazer guerra. A primeira coisa importante é você saber que, deixa eu só cuidar da garganta mais um pouquinho, né, que a gente precisa economizá-la para domingo poder estar pregando. Então vamos lá. Primeiramente eu preciso dizer para você aqui que a referência de cidades-estado fazendo guerra é verificável histórica
e arqueologicamente. Se o autor tivesse inventado alguma coisa, ele inventaria um reino grande, talvez alguma outra história, uma epopeia, mas aqui ele está falando de uma coisa que era muito comum. As cidades tinham reis em cada cidade. E esses reis faziam coligações com outros reis, com outras cidades, quando aconteciam guerras. Então, antes de se constituírem os impérios que nós aqui aprendemos na história, as cidades-estado é que faziam as guerras e que acumulavam forças fazendo coligações de cidades-estado. Não só em Canaã, na Palestina, mas também lá na Ásia Menor, na Turquia, de onde saiu o Império Hitita, também lá na Suméria, na Acádia e na Babilônia, também lá do outro lado do Mediterrâneo, nas cidades gregas, as cidades-estado foram as primeiras constituições políticas, militares e econômicas da humanidade. Isto é verdade histórica e isso está aqui. Segundo, eles se juntaram ali no mar de Sidim e no vale de Sidim, e o que acontece? Os arqueólogos encontraram sepulturas e encontraram vestígios de batalhas nesses lugares, confirmando aquilo que está na Bíblia. Terceiro, nós também podemos aqui datar esse evento através de vários registros e até entender como é que funciona esta conexão. Primeiramente, eu preciso lembrar para você que Sinar aqui é uma referência à Babilônia. Então, nós temos aqui uma referência de que aconteceu uma guerra no período entre 1728 e 1686 a.C., juntando uma cidade-estado da Babilônia com uma cidade-estado de Elam. Elam aí é a atual Pérsia e Irã. Então, quando fala Elam, é Elam. E aí tem Tidal, o rei de Goim. Então, esses reinos estão vindo do norte para atacar as cidades-estado que estão no vale de Sidim, no vale de Sodoma. Como é que esta guerra aconteceu? Alguns dizem que Kedorlaomer, que está aí, Kedorlaomer, rei de Elão, seria Kurdur-Lagamar, que era um caldeu, um rei ali da região da Babilônia, da Caldeia, que de certa forma dá origem a outros, esse grupo aí dá origem ali historicamente, geograficamente a outros grupos, os medos, persas, ao Império Babilônico, mas neste momento aqui só tem uma cidade-estado. E por que é importante a gente falar de Laomer e Lagamar? Porque são divindades babilônicas. Então o rei era conhecido como servo desse deus Lagmar. Também tem aqui Tudu, que é referido aqui como o rei de Goim, que seria um rei hitita. Então a gente tem uma coligação entre hititas, elamitas e o povo de Sinar, que é a atual Babilônia, que depois se tornou Babilônia, né? A atual Babilônia, não, a Babilônia acabou e virou Iraque. Então a Babilônia virou Iraque e o Elam virou o Irã é o Elão e Sinear é Iraque, e aqui onde a gente vê Goim é a atual Turquia. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma guerra juntando os antigos turcos, os antigos iraquianos, os antigos iranianos contra os reis que ficavam ali em Sodoma e Gomorra e os seus aliados. Uma guerra dos reis do norte contra os reis do sul, das cidades do norte contra as cidades do sul. Aqui, por que esta guerra aconteceu? Alguns historiadores e arqueólogos vão dizer que a
região da Babilônia dependia do sal e dependia também do betume que saía ali do vale do Sidim, da região de Sodoma, e que eles foram, portanto, atrás desses recursos. Mas tem uma segunda explicação, que é a explicação de que essas cidades-estado e esses reis começaram a desenvolver atividades de saque e de captura de escravos, saqueavam as cidades e capturavam escravos. Esta informação é confirmada pela Bíblia. Então, não é apenas uma guerra comercial, mas é uma guerra de conquista e uma guerra de cativeiro para levar pessoas escravas. E o texto está dizendo aqui que as cidades-estado que ficavam ali no vale de Sodoma, o vale de Sidim, junto do Mar Salgado, se rebelaram contra o rei que ficava lá na região dos Elamitas do norte. Então, é uma espécie de rebelião contra os hititas e seus aliados. E aí o texto diz que no 14º ano veio Kedorlaomer, que a gente sabe que tem um nome histórico de Kudur Lagamar, para ferir aos Refaíns em Asterote Carnaim, aos Urins em Ram, aos Emins em Zavé Kiratiaim, e aos Zoreus no Monte Seir, até El Paran, que está junto ao deserto. Então, é uma guerra de expansão, uma guerra de conquista, que também está relacionada com o fato de que aquelas cidades-estado que estão aqui citadas se levantaram contra esse domínio que começava a se tornar importante do Império Hitita. De volta, eles passaram em Mispate, que é Cádiz. Então, lá no sul. Então, para você entender, eles vieram descendo do norte até o sul. Cádiz já está quase aqui no Egito. Feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus. Não está ferindo, eles estão. Que quer dizer o texto feriram? Quer dizer que eles estão saqueando e capturando escravos. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra e de Adimá, de Zebuim, de Bela, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafael, rei de Siná, contra Arioque, rei de Eleazar. 4 reis contra 5. É importante você saber que os hititas, os caldeus, que estão aqui mencionados, e aí a gente vai ter que entender bem, os hititas aqui são identificados como aqueles de Tidal. Então, Tidal, rei de Goim, quer dizer que eles são os hititas. Aí você tem os caldeus com a figura do rei de Elam. E você tem aqui a referência ao rei da Babilônia, que seria Anrafael, porque Sinar seria Babilônia. Então você tem uma junção de babilônios, caldeus e hititas, formando um exército de ocupação, descendo do norte até o sul, chegaram ali em Cádiz, depois da faixa de Gaza nos dias de hoje, fizeram a volta e foram a toda a terra dos amalequitas, que fica aqui na parte de baixo do mapa que eu mostrei, e estão subindo para conquistar a terra que é a terra de Sodoma e Gomorra. De novo, para aquele mapa que a gente viu, aquele mapa bonito, para você entender o conflito. Estas guerras históricas estão mencionadas na arqueologia? Estão. E a passagem que eles estão fazendo é esta daqui. Passaram de um lado para o outro para chegar aqui onde está marcada a possível existência da cidade de Sodoma. O que eles fizeram? Eles desceram do lado do Mar Mediterrâneo e subiram pelo outro lado do Rio Jordão. Ali se encontraram os exércitos para a batalha.
É desnecessário dizer aqui que o exército hitita, caldeu e babilônico era mais forte do que o exército de Sodoma e Gomorra. Até porque os hititas tinham desenvolvido técnicas novas de combate e armas novas, que não eram comuns nas cidades-estado ali que ficavam na região de Canaã, nessa região de Bart Endra, onde tem hoje um sítio arqueológico com cemitérios e com resquícios de batalha, comprovando que batalhas e cidades existiram neste lugar. E eu quero que você preste atenção numa referência que aí está aí. O Mar Salgado é o Mar Morto. E ele é ali no Vale do Sidim, próximo às cidades de Sodoma e Gomorra. E nesse contexto, o texto vai nos lembrar que o rei de Elão, vou dizer aqui de novo, o rei de Elão quer dizer o rei lá dos caldeus, o rei de Goim, o rei dos hititas, o rei da Babilônia, que é Sinar, e o rei de Eleazar, se juntaram contra as 5 cidades do Vale de Sodoma. Uma guerra de 4 reis contra 5. Diz aqui o texto que o Vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Quando a gente fala poços de betume, eu preciso que você olhe para a história e entenda o que significava. Esse poço de betume, o betume era utilizado, o betume daquela região e o sal eram utilizados já naquela época para que tivessem um valor comercial. E a região estava cheia disso. Uma batalha no meio de poços de betume, que significa uma batalha no meio de lagos de asfalto e piche. É isso mesmo que você está pensando, petróleo bruto. Eles estão brigando em cima de petróleo. Não é só nos nossos dias, naquela época também. Estão brigando ali em cima de petróleo. Os reis de Sodoma e Gomorra e os reis do norte. E os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns caíram neles, caíram aonde? Nos poços de petróleo bruto, que aconteciam em regiões onde tem falhas geológicas. Para você entender, é uma região com atividade vulcânica, falhas geológicas, aí o petróleo jorra sobre o solo com a forma de poços de betume, poços de asfalto mesmo. Então, veja, ali tem sal, asfalto e atividade vulcânica. Cinza vulcânica, atividade de petróleo que está jorrando sobre a terra, que são os poços de betume que estão aí mencionados, e sal eram muito, muito requeridos naquela região. Eles utilizavam isto para quê? Utilizavam basicamente o betume, o piche, para vedar, né, como a própria mãe de Moisés vedou lá o cestinho onde colocou o menino, mas usavam também o betume e o piche para acender algumas tochas. E o sal era, especialmente o sal mineral, que tem muito naquela região e também no Mar Morto, era um elemento fundamental na conservação de alimentos, no tratamento de saúde daquela época e também, pasme, o sal era utilizado como meio de pagamento para as pessoas. E isto tudo fazia parte daquele momento, daquela disputa que está ali naquele lugar. Então era uma disputa de conquista, era uma guerra de escravização, mas era uma guerra também em cima de poços de betume, de poços de petróleo bruto, jorrando de falhas geológicas ali na região de Sodoma e Gomorra. E diz o texto que os reis de Sodoma e Gomorra, ou seja, os 5 reis fugiram. E tomaram então os outros 4 reis, os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. E o texto diz que na sequência eles capturaram todo mundo que vivia em Sodoma. Você sabe que Ló foi para lá, né? Ló e sua família foram capturados também. E essa era uma guerra de saque, de conquista,
em que os exércitos iam vencendo, devastando as cidades e levando as pessoas como escravos. Iam levar as pessoas como escravas, então, para o norte, para a região da Turquia, para a região do Iraque, para a região do Irã atual, saindo ali do sul da Palestina para o norte. Este era o movimento para onde iam os que tinham sido escravizados, os que tinham sido levados cativos, e Ló ia com eles. Eu dei uma parada aqui porque eu sei que eu passei para você muita informação histórica arqueológica, né? Com certeza você guardou algumas coisas importantes. Mas eu vou recapitular aqui com os irmãos e também aproveitar e saudar quem está chegando. Vou dar um abraço aqui, então, na Rosa, no Adalto, na Andressa, Marielle, João Arthur, também no Perim, sua família, na Creuza. A gente lembrou de você, Creuza, na primeira oração. Também a Magda está aqui com a gente. Deus abençoe a Magda, a Fernanda, a Paula. Abençoe todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco. E eu volto a dizer para vocês que nós vamos continuar orando uns pelos outros, uns com os outros. E se você puder, anote os nomes e os pedidos de oração que os irmãos estão aqui colocando, mas interceda logo depois aqui da hora da aliança por cada um de nós. Vamos recapitular um monte de informação que eu passei hoje para você guardar? Primeiro, os eventos da Bíblia fazem ali um entroncamento entre a história bíblica e a história real. Os lugares são reais, as pessoas são reais, e os sítios arqueológicos e os testemunhos históricos podem nos ajudar, inclusive, a datar o que está acontecendo aqui. Nós sabemos que esta guerra aconteceu entre 1728 e 1686 a.C., durante o tempo em que reinou ali An-Rafael, rei da Babilônia, que é Sinar, e que reinou Eriacu, rei de Larsa, em que reinou também Tudul, lá em Gution, que é o nome antigo dos hititas, em que reinou aí também o Kedorlaomer, que é conhecido como Kurdul-Lamar, rei de Elam, lá entre os caldeus, e essa coligação de reinos do norte atacou os reinos do sul, que ficavam ali no Vale de Sodoma, mas atacou um monte de reinos e cidades em volta, como você viu. Eles saíram numa guerra de conquista, de saque e de captura de escravos. Nós vimos também que, perto aqui do Mar Morto, em Bad Edrab, tem um cemitério e tem resquícios de batalhas, comprovando que estas guerras aconteceram. Nós não temos cidades lá hoje. As cidades viraram ruínas, Sodoma e Gomorra desapareceram, mas os cemitérios e os resquícios das batalhas mostram o que aconteceu lá. Nós também temos, e isso é importante que você saiba, a referência histórica em vários estudos de historiadores e arqueólogos de que as guerras eram feitas assim, cidades e estado fazendo coligações para brigar com outras cidades e estado, e cada cidade tinha um rei. É uma realidade diferente dos nossos dias, em que tem países, né? Naquela época, cada uma tinha o seu rei, e os reis faziam coligações entre eles e constituíam, assim, o que nós chamamos uma liga de cidades-estado, ou um grupo de reis coligados contra outros. E nessa guerra de 4 reis do norte contra 5 reis do sul, os reis do sul perderam, os reis de Sodoma e Gomorra fugiram da batalha, é o que diz o texto aqui, e muita gente caiu ali nos lagos de betume, que estão aí no texto. Os lagos de betume são formações naturais de asfalto de petróleo bruto. O petróleo bruto jorra da terra e cobre a superfície, formando pequenos lagos, onde as pessoas podem cair e ficar, evidentemente, presas, como aconteceu aqui, ou também de onde as pessoas retiravam o betume e o piche para vendê-lo, para aplicá-lo, quer na fabricação de tochas, quer na vedação de alguma coisa que não poderia pegar água.
porque já sabiam que o betume, o asfalto e a água não conviviam juntos. Então, assim a gente pode ter aqui a referência histórica. As falhas geológicas do local indicam aqui que existem ali esses lagos de petróleo bruto, mas também, veja que coisa interessante, as falhas geológicas indicam a intensa atividade vulcânica que existia ali na região de Sodoma e Gomorra. O solo vulcânico é rico, por isso a região era bastante próspera, em uma região fértil, mas também existia ali no Vale de Sidim, o Vale de Sal, como eles estão dizendo, uma mina de sal muito grande. Por isso o lugar era visado e não só visado, esteve envolvido no comércio, mas também nas guerras daquela região, até que a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra e as cidades vizinhas desapareceram. A gente vai falar mais para frente porque desapareceram, vamos tentar entender melhor isso, mas o que você precisa guardar agora no seu coração é que essa história é verdadeira, é real e ela está comprovada histórica e arqueologicamente. Quero também pedir a você que lembre em oração aqui que nós vamos continuar estudando e aí nós vamos aprender que Abraão fez um pacto com Deus para vencer estes reis poderosos que derrotaram 5 reis. E aí nós vamos entender isso melhor na segunda-feira, inclusive porque o pacto de Abraão aqui é feito diante de Melquisedeque. E a gente vai ter que explicar melhor esse Melquisedeque aqui, mas eu não vou explicar hoje não. Hoje eu só coloquei para você informação histórica, geográfica, arqueológica, para você entender o que aconteceu e saber que o que aconteceu é confirmado histórica e arqueologicamente, é real, porque as coisas de Deus são verdadeiras em todo o tempo. Deus é verdade verdadeira, Deus é verdadeiramente Deus e tudo que ele faz é verdadeiro, é real e pode ser comprovado. Creuza está dizendo que fez exame, pega o laudo, passa por lutas, mas pede que a igreja continue orando. Rosa agradece ali pelas orações, pelo Arthur e o carinho com ele, pelos seus 15 anos no dia de ontem. Creuza agradece também ali o carinho com o Pablo, que mora lá sozinho em Portugal. E a Lourdes já está se despedindo, porque já sabe que a gente está chegando no final da semana, no final do nosso estudo, e nós vamos orar juntos. Ore pelo Pablo, pela Creuza, pela Bernadette, pelos irmãos que nos acompanham aqui, que estão com Deus nas suas lutas, e vamos continuar diante de Deus em intercessão. Vamos orar juntos, irmãos? Vamos nos colocar na presença do Senhor? Oremos. Santo, eterno e bendito Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós te agradecemos porque lendo a tua palavra, lendo estes livros sagrados, nós aprendemos com a Sagrada Escritura que as histórias dos homens tiveram a intervenção divina. A história da Bíblia mostra que Deus, que é verdadeiro em todas as suas atividades, em todos os seus decretos e promessas, é um Deus que intervém na história, que se faz presente na história dos homens. E aquilo que é transcendente, sobrenatural, inexplicável, se faz presente neste mundo explicável, natural e tantas vezes cheio de todas as coisas que nos cercam. As realidades do tempo presente são muito parecidas com as do passado, ó Deus. E nós vemos aqui que os reis fazem suas guerras, os poderosos buscam os cativeiros, os homens disputam os recursos naturais e às vezes até caem nos poços de betume, de asfalto, de petróleo, que eles mesmos muitas vezes usufruíram e cavaram.
Também aprendemos, Senhor, aqui que no meio destas guerras, algumas vezes, aqueles que amamos e aqueles que conhecemos estão até envolvidos no meio das lutas e aflições. Nós ouvimos essas histórias e percebemos que as angústias, as aflições, as lutas, as assolações, as guerras fazem parte deste mundo. Mas também aprendemos que a providência divina e a tua intervenção faz parte deste mundo. E é por isso que nós aqui estamos clamando diante de ti, ó Deus. Cuida dos teus filhos e filhas, dos teus servos e servas, nos tempos maus, nas dificuldades, nas aflições deste mundo. E assim como andaste com Abraão, ande também o Senhor conosco e nos faça, ó Deus, andar contigo e andar na tua presença. É o que nós pedimos, agradecemos e bendizemos, no nome santo e precioso de Jesus. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém, amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém.